Mas vamos começar com o Cruzeiro, que tem notícia, janela de transferências, tá agitadíssima, então simbora, toca da Raposa, Roger Cazé vai atualizar pra gente, tem 2 contratações, já assinou, tá certíssimo, Cazé? Boa tarde. Fala, Maurício, boa tarde para você, boa tarde a todos. Ainda não há assinatura, mas está tudo muito bem encaminhado. Um desses jogadores é o Lincoln, atacante, ex-Flamengo, que estava jogando no futebol asiático, estava no futebol japonês. O Lincoln, que tem 13 partidas este ano, marcou 3 gols. O outro jogador já está aqui em Belo Horizonte desde ontem. É o Wesley Gasolina, atleta de 22 anos, que pertencia à Juventus, estava emprestado ao Sion da Suíça, estava jogando pouco, por isso acertou com o Cruzeiro. Ele chega num momento muito importante, porque os 2 laterais direitos, o Giovani Jesus e o Paz, estão no departamento médico, então chance aí para o jogador que não joga desde abril, Maurício. Tá certo, Cazé, você falou dos laterais, os problemas nessa posição, tem o lateral de saída também, Rafael Santos, vai ser emprestado, né? É, exatamente, o Rafael Santos vai ser emprestado, mas tem mais gente saindo ainda, viu, Maurício? Tem também o Matheus Silva, que está indo para a Ponte Preta, o Marco Antônio, que está indo para o Goiás, e o futebol português com o Adriano e também com o zagueiro Paulo. O zagueiro Paulo e o volante Adriano começaram na base aqui do Cruzeiro, estão se transferindo em definitivo para o Santa Clara de Portugal. Então, problema de adaptação não vai ter, já que os 2 jogadores vão juntos, né, Maurício? Valeu, Cazé, em cima da notícia, informações precisas, muito obrigado, ótimo trabalho para você. Daqui a pouco a gente fala mais do Cruzeiro, exatamente para falar desses problemas nas laterais. Vamos falar agora do Cruzeiro, que joga contra o Tombense amanhã no Mineirão. Cruzeiro que, se vencer, pode aumentar a vantagem para o 5º colocado, que é o Tombense. Eu te mostrei que tem reforço chegando para a lateral, Wesley Gasolina, né? Mas hoje o Pesolano tem um problemão para escalar a posição. E amanhã deve contar com medalhões. Ele é o cara que conduz a festa com a torcida no fim dos jogos. É voz ativa no vestiário. A gente vai ficar na história. Muitas vezes carregou a braçadeira de capitão, mas nos últimos tempos tem ficado mais no banco. Rômulo era titular absoluto até o jogo contra o Tombense no primeiro turno da Série B, há mais de 3 meses. De lá pra cá, o Cruzeiro fez 21 jogos. O Rômulo só participou de 9 e foi titular em apenas 1. Na verdade, eu falei... Rômulo é uma referência na equipe, um capitão. Ser capitão da equipe. E ele hoje sabe do papel importante que ele está desempenhando dentro do vestiário e dentro do clube. Amanhã ele pode ser a solução de um problema na lateral direita. Na última rodada contra o Brusque, Giovani Jesus sofreu uma lesão na coxa. Léo Paz ainda está se recuperando de uma lesão no pé. O atacante Marcelinho, que foi improvisado na posição na partida contra o Náutico, foi emprestado ao Água Santa. E o Cruzeiro ainda nem anunciou o Wesley Gasolina, que chega para brigar pela posição. O Machado até poderia fazer esse trabalho de corredor, mas é um jogador que tem sido mais usado como volante, como terceiro zagueiro. Então acho que vai cair no colo do Rômulo essa oportunidade. Só que o Rômulo é mais defensivo que o Giovani Jesus e o Léo Paz. Quando ele era titular, o Cruzeiro jogava com 2 zagueiros e 2 laterais. No esquema com 3 zagueiros, os laterais jogam mais avançados, como alas. E aí, com o Rômulo, será que o Pesolano vai mexer no esquema tático? Acho que vai manter 3 zagueiros o Pesolano, vai usar o Rômulo como ala, como já participou em alguns jogos, pelo menos entrando nas partidas. Ele já jogou muito assim, até em seleção italiana, é um cara que é bastante ofensivo, mas claro, pela idade que vem chegando, perdeu um pouco da velocidade, não é mais aquele mesmo jogador do auge. Rômulo pode até ganhar sequência no time, já que o Giovani e o Léo Paz ainda não têm data para voltar. Quando todos estiverem à disposição, quem sabe ele não deixa uma dúvida na cabeça do Pesolano. O que eu quero é que ele desfrute do dia a dia, desfrute do que está fazendo. É, jogador experiente, importante agora, e depois vão chegar os novos reforços. Vamos falar sobre o time do Pesolano. Tá com a gente Fred Teixeira nesta sexta-feira, o Cruzeiro para encarar o Tombense amanhã 7 da noite no Gigante da Pampulha. Fred, um abraço, boa tarde. Boa tarde, Léo, boa tarde, Di. O Cruzeiro encerrou hoje a sua preparação na Toca da Raposa para encarar o Tombense nesse sábado no Mineirão.
E aquela velha questão com o Pesolano, o mistério total sobre qual será a escalação em campo. Uma certeza a gente tem: Eduardo Brock vai voltar ao setor defensivo. A grande dúvida é se Rômulo será mantido na equipe em função das ausências de Léo Paz e Giovani, ou se Pesolano vai armar uma outra estratégia para essa partida. A gente tem que lembrar que no duelo lá noturno em Muriaé foi a primeira vez que Pesolano escalou o time com 3 zagueiros. E naquele momento, em função das circunstâncias do jogo, ele sacou exatamente o Rômulo para promover a entrada do Brock, passou o time a fazer a saída de 3 da defesa e o Cruzeiro pressionou o Tombense, havia saído atrás do marcador, conseguiu um empate com gol de pênalti convertido pelo próprio Brock e dali em diante, em praticamente todos os jogos, Pesolano escalou o time com 3 zagueiros. Em apenas 2 jogos, foram exceções, ele armou o time com uma defesa de 4 jogadores, que foi contra o Vasco e contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Então, tudo indica que, de novo, diante do Tombense, ele vai apostar nesse esquema de 3 zagueiros, com a presença agora do Eduardo Brock. Ele tá voltando de suspensão. Vamos aproveitar para já ouvi-lo, né, de projetando esse jogo contra o Tombense, o zagueiro Eduardo Brock e a expectativa para esse jogo de amanhã. Vai ser uma partida dificílima, uma equipe que vem numa crescente grande dentro da competição. Então é um confronto direto para nós pelo acesso, né, porque é uma equipe que tá ali figurando em 5º colocado. Então é o que nos dá a diferença, né, para um acesso. Então, por isso é muito importante também a presença do nosso torcedor, que eles nos apoiem, porque nós somos muito fortes dentro do Mineirão, com o apoio da nossa torcida. Então, é um jogo dificílimo, assim como os outros que foram, Bahia, que foi um jogo dificílimo, mas esse da Tombense é muito importante para o nosso objetivo. Então, a gente tem que estar 100% focado, nós temos que fazer o nosso melhor jogo, porque vai ser um jogo dificílimo e a gente conta com a colaboração de todos os cruzeirenses que vão ao Mineirão, que estão nos apoiando. Agora, eu não sei se você falava aí da questão dos 3 zagueiros, né? Quem acompanhou as entrevistas do Pesolano, e a gente acompanhou todas, né? E nas transmissões e tudo mais, viu que ele falou o que eu disse pro Bruno Pivetti, né? Que o esquema tá meio marcado, que a questão do cansaço do Cruzeiro e tudo mais, é um bom jogo para ele tentar mudar alguma coisa nesse esquema também, né, Fred? Eu também penso dessa forma. Edmar. É uma possibilidade dele fazer algo novo para tentar sair dessa marcação. A gente tem visto que o Cruzeiro tem ganho em casa todos os seus jogos, claro, mas os últimos jogos têm sido com dificuldade. Terríveis. O duelo contra o Bahia, o Cruzeiro sofreu demais. Muito. Teve o Eduardo Brock expulso, inclusive, mas mesmo antes da expulsão do Brock, o time celeste teve problemas para criar suas jogadas, teve ataques do Bahia que por pouco não resultaram em gol do time visitante. Então o Cruzeiro tem sofrido, é preciso esse algo novo. Por isso eu penso que sim, o Brock volta, mas talvez sobre, pro Zé Ivaldo, que é um jogador que nesse trio de defesa tem sido o menos regular. Tem sofrido muito. Teve uma queda, né? Teve uma queda, é notável essa queda, é nítida essa queda, então pode ser sim uma alternativa. Por quê? A gente sabe que o Rômulo não tem o mesmo vigor físico que o Giovani tem, por exemplo, não tem a mesma capacidade ofensiva, mas defensivamente é um camarada que consegue recompor bem para a defesa. Então, com a entrada do Rômulo, é possível sim que ele volte a adotar esse esquema com 4 jogadores na saída para fortalecer o setor defensivo e, ao mesmo tempo, tentar liberar mais os homens do meio-campo. Vamos ver, é uma hipótese, mas com o Pesolano a gente pode esperar de tudo, somente naquela última hora antes ele libera a escalação para a gente ter essa ideia. Uma possibilidade ao fazer essa mudança é dar mais tempo de jogo para o Chay, que foi o jogador recém-chegado, já entrou um pouco diante do Brusque, pode ganhar mais minutagem. Talvez seria essa peça que ainda falta no elenco do Cruzeiro, que agora tem, para conseguir concatenar melhor as jogadas ali no meio-campo
e fazer com que os jogadores do ataque sejam melhor municiados. A gente tá vendo aí o Edu num jejum de gols de 10 partidas, mas muito também porque a bola não chega correta para ele. Com certeza. E é aquilo que a gente também falava com o Bruno. Eu acho legal quando você fala com um e com o outro, né? Quando se diz do adversário, porque essa questão do individual também. A gente sempre disse, né, que o Cruzeiro não trabalha dessa forma, ele trabalha no coletivo. E o Edu, por característica também, não é esse jogador que, se ele não tiver ali na frente preparado para ir pro gol e tal, ele não vai buscar essa bola, ele não vai, não é a característica dele, né? Então, com certeza, mais do que nós, o Pesolano tá vendo isso, né? E alguns jogos últimos, o Edu tentou fazer isso e se deu mal. Porque o que acaba acontecendo? Ele se desgasta ainda mais e acaba tendo que ser substituído em quase todos os jogos, porque o trabalho dele é um trabalho muito intenso, muito físico. E se ele faz esse papel de ter que sair da área para buscar jogo que a bola não tá chegando, se desgasta ainda mais, cria-se um círculo vicioso e o Cruzeiro acaba não tendo um rendimento ofensivo tão grande como poderia ter. Com certeza. O Tombense costuma jogar com 2 atacantes, mas é um time que não tem muito assim uma característica de ficar segurando o tempo todo e ir pro contra-ataque. Time que tenta jogar também, principalmente com o Bruno Pivetti. Eu acredito que nesse esquema o Cruzeiro possa tentar se igualar a isso e não ficar também esperando, né? O Cruzeiro tem toda a atmosfera a favor e o histórico também. Então ele tem que ir pra cima do Tombense, encarar esse jogo como uma decisão que é, porque o Tombense, afinal de contas, é o 5º colocado. Se o grande objetivo é o acesso, esse é, porque não um jogo direto, né, pro Cruzeiro. E facilita a marcação, né? Porque se ele não vier no esquema de 3 zagueiros, vai facilitar a marcação para ele em cima do Tombense, que é uma equipe que você falou, não é essa equipe que vai ficar retrancada lá atrás. O Ryan Lucas mandou uma mensagem pra gente aqui, mandou até o sobrenome. O Rômulo Caldeira joga muito melhor como segundo volante do que lateral direito. Mas tem muito tempo que ele não exerce a função como meio-campista. Eu não acho que ele iria fazer essa, de repente. Ali, aí é uma função, né? Durante o jogo, você pode mexer o time, nem só o treinador. O tipo da jogada que acontece uma recomposição ou uma habilidade ofensiva, ele pode até ir nessa circunstância, ou matar uma jogada, um treco por ali. Mas ele entrar efetivamente exercendo essa função, eu não acredito, não. É importante você ter jogadores que fazem várias funções, é exatamente isso, porque deu um aperto ali, aí você tem como sair com um jogador que se dá bem por ali, mas não acho que ele colocaria ele, não. Por exemplo, numa circunstância de jogo, Rômulo e Felipe Machado em campo. Poderiam facilmente trocar de posições em alguns momentos alternar, da partida. Mas mudar também a marcação. Exato, claro. Mas também não penso que de cara colocar o Rômulo no meio-campo, sendo que o Pesolano, todas as vezes que escalou o Rômulo, foi como lateral ou ala, eu não penso que seria dessa forma, não. Deixa eu receber a mensagem do Nelson aqui, também não gostou da liberação do Rafael Santos, aliás, do Matheus Pereira, né, pra trazer Cipriano. Brincadeira, Thiagão hoje seria Cipriano, o nosso melhor atacante, gente. Tá falando aqui também o nosso ouvinte. O nosso ouvinte na nossa live, o Nelson. Daqui a pouco tem mais Cruzeiro com o Fred Teixeira aqui no Super. Só respondendo pra Dimara, Cipriano tá bem? Não sabemos, a gente não pode ver os treinos, né? É por isso que eu tô concordando com o nosso ouvinte. Exatamente, entendeu? Então só vamos ver quando ele for regularizado e sabe-se lá quando, porque até agora o Shakhtar não enviou nada do documento da transferência do jogador. Fred Teixeira tá de volta. Fred tava na redação. Eu aposto que você tá subindo uma bomba no portal lá, viu, Fred? Não chega a ser uma bomba, mas é uma notícia importante, sim. O zagueiro Paulo teve seu contrato com o Cruzeiro rescindido. Acabou de ser publicado no bid da CBF. O jogador, que não teve praticamente chance nenhuma com o Pesolano, apenas um jogo, aquele contra o Tombense no início da temporada, quando o comandante uruguaio optou pela escalação de um time reserva, deve ser anunciado como o novo zagueiro do Santa Clara de Portugal. O mesmo time para onde foi o volante Adriano, outro revelado na base, que acabou sendo negociado. Será? O Santa Clara é dirigido pelo Bruno Vicentim, que foi ex-vice-presidente de futebol do Cruzeiro recentemente. Então, existe sim uma parceria forte e o Cruzeiro, a gente sabe, está precisando cortar o máximo de gastos possíveis. Toda verba que puder entrar nesse momento é bem-vinda. Que o Paulo tenha sucesso na sua carreira, é um garoto de muito potencial,
categorias de base, seleção brasileira. Tomara que possa sim ter um desempenho legal no exterior e que novas portas se abram para ele. Infelizmente, aqui no Cruzeiro com o Pesolano não teve as oportunidades, que busca um novo caminho. Falando em economizar, o Cruzeiro anunciou hoje mais um novo patrocinador sob a gestão do Ronaldo Fenômeno. O Cruzeiro acertou com uma empresa de aluguel de veículos um contrato que inicialmente a empresa estampará a marca no calção do uniforme e vai garantir até 2026 uma economia de pelo menos 2,5 milhões de reais para o Cruzeiro. Como assim? O Cruzeiro terá sua frota de veículos renovada por essa equipe, todo o processo de manutenção, gastos que o Cruzeiro teria, não terá mais. Então é mais uma força para que o Cruzeiro continue colocando as suas finanças em dias. E falando em Ronaldo... o Cruzeiro tem, gente? A gente vai ter que ir embora, sabe, ô Fred Teixeira? Porque acabou o nosso tempo, mas eu queria saber quantos carros o Cruzeiro tem, enfim. A gente pode perguntar. Se por favor. E o Ronaldo hoje um dia especial pra ele também. 29 anos que ele marcou seu primeiro gol com a camisa do Cruzeiro.